Vamos entrar hoje em uma viagem emocional e intelectual que muitos de nós conhecemos de perto. A dor de quem enfrenta desafios na hora de aprender é algo que toca fundo, não é verdade? Mas calma, porque hoje a gente vai desvendar os mistérios dessa jornada e descobrir os atalhos para se tornar uma verdadeiramente brilhante. Sabe aquela sensação de olhar para um livro e sentir que as palavras estão meio embaralhadas? Ou de encarar uma fórmula matemática e pensar que é um código alienígena? É justamente sobre isso que vamos falar. A questão aqui não é só entender, é se tornar um mestre no jogo do aprendizado, e acredite, isso é possível. Então, se você já se viu nessa situação ou conhece alguém que está nessa caminhada desafiadora, segura aí porque a conversa está só começando. Vamos explorar juntos como essa jornada pode ser transformada em uma verdadeira saga de superação e crescimento. Fica ligado, porque o caminho para se tornar um gênio da inteligência está mais perto do que você imagina. Era uma vez, Júlia, uma garota cheia de curiosidade e vontade de aprender, mas que se via às voltas com uma dificuldade. Parecia que as informações não grudavam na mente dela. Cada tentativa de aprendizado era como tentar segurar água nas mãos, escorrendo entre os dedos. Júlia não desistiu. Com uma determinação inabalável, decidiu procurar ajuda. Foi aí que ela cruzou o caminho do mestre Zen, uma figura sábia e tranquila que parecia ter a resposta para desvendar os segredos do aprendizado. Júlia contou ao mestre sobre suas lutas, suas tentativas frustradas, e o mestre, com um sorriso sereno, disse: minha jovem, a jornada para se tornar inteligente começa com pequenos passos. E assim começou a jornada de Júlia. O mestre Zen lhe passou 8 passos essenciais, como um mapa para o tesouro do conhecimento. O mestre Zen, com aquele ar de tranquilidade contagiante, começou a desvendar o primeiro segredo para Júlia, a respiração consciente. Júlia estava lá, meio intrigada, porque, afinal, o que a respiração tinha a ver com aprender? O mestre, com um sorriso, explicou que a respiração é como o tapete vermelho para a entrada do conhecimento na mente. Ele disse: imagina a respiração como o maestro da orquestra da tua mente. Antes do concerto começar, o maestro respira fundo para se preparar. Do mesmo jeito, antes de começar a aprender, respire fundo. Isso acalma o palco mental e deixa tudo pronto para o espetáculo do aprendizado. Júlia ficou meio sem entender, mas o mestre não parou por aí. Ele mostrou a ela como fazer isso na prática. Ensinou uma respiração profunda, daquelas que enchem os pulmões de ar fresco, e mandou ela tentar. Foi como se Júlia sentisse um botãozinho de reset sendo pressionado na cabeça dela. A respiração consciente é como abrir as cortinas antes do grande show. É a calmaria antes do aprendizado, é o teu convite pessoal para a festa do conhecimento. E olha, não precisa ser um expert em meditação, só respire, deixa o ar entrar e sair, e veja como tudo fica mais leve. Pronta para a próxima lição? Disse o mestre. Júlia, já sentindo um clima diferente na mente dela, ficou curiosa para desbravar os outros passos. A respiração consciente era só o começo, e ela começou a perceber que aprender podia ser uma experiência mais zen do que imaginava. A Júlia estava lá, tranquila, respiração consciente em ação, quando o mestre Zen soltou a segunda bomba de sabedoria. Presença no momento. Júlia arqueou as sobrancelhas, mas o mestre, sempre tranquilo, explicou que era como um convite para uma festa exclusiva na mente dela. Então, Júlia, quando você está estudando, é preciso estar 100% ali. Nada de pensar na playlist do Spotify, no que vai comer depois, ou nas aventuras do final de semana. É como estar num encontro importante, só que com o conhecimento, disse o mestre. Ele continuou: e desliga o modo multitarefa. Se você estiver estudando, estuda. Nada de meia boca. Deixa o celular de lado, manda o WhatsApp passear e mergulha no momento presente. Se concentra na matéria como se fosse o enredo de uma série emocionante. Cada palavra, cada conceito é um episódio, e você não quer perder nenhum detalhe. Júlia piscou os olhos, meio surpresa, porque, poxa, parecia tão simples, mas ao mesmo tempo tão revolucionário. Ela se viu ali, com os livros abertos, e decidiu testar. Desligou o celular, fechou a porta do quarto, e focou no que estava estudando. E não é que rolou uma vibe diferente? Júlia percebeu detalhes que antes passavam despercebidos, como se tivesse colocado óculos de alta definição. O mestre tinha dado a dica certa. Presença no momento. Ele repetiu. Era como fazer um upgrade no jeito de estudar, transformar aquilo em um evento VIP na mente dela.
Júlia, agora, estava mais do que curiosa para desbravar os outros passos desse manual Zen do aprendizado. Afinal, se apenas o segundo já tinha dado esse clique, ela imaginava que o resto da jornada seria como uma verdadeira aventura intelectual. Júlia estava ali, com a mente aberta para absorver toda essa sabedoria Zen do mestre, quando ele soltou o próximo truque brilhante, e quebrar em etapas. Júlia pensou, e será que isso é tipo um hack mental para aprender mais rápido? O mestre, como se lesse a mente dela, explicou. Isso mesmo, Júlia. Imagina o aprendizado como um grande quebra-cabeça. Às vezes, se tentamos encaixar todas as peças de uma vez, fica aquela bagunça, não é mesmo? Mas se dividirmos em partes menores, a coisa flui melhor. Então, quando estiver estudando, olha para o conteúdo como se fosse um buffet. Não precisa engolir tudo de uma vez. Pega um pedaço, mastiga bem e só depois vai para o próximo. É como aprender a saborear cada conhecimento, sem engasgar, ele continuou, dando um sorriso tranquilizador. Júlia ficou pensando. Afinal, era como se o mestre estivesse dando a dica de como transformar aquele banquete de informações em porções digestíveis, tipo um rodízio de aprendizado. Então, ela decidiu testar. Em vez de encarar um capítulo inteiro de uma vez, dividiu em sessões menores. E não é que fez toda a diferença. Cada pedacinho se encaixava melhor, e ela começou a perceber como a compreensão aumentava. O mestre, sempre sagaz, sorriu e disse, "E Júlia, a vida é feita de pequenos passos, e o aprendizado também. Não precisa correr uma maratona, mas sim dar passinhos consistentes. Assim, a jornada fica mais leve e você chega mais longe." Júlia, agora estava mais intrigada que nunca. Cada passo desse manual Zen parecia abrir uma nova porta para a compreensão. E ela estava lá, pronta para seguir desbravando esse caminho de aprendizado que mais parecia um passeio divertido do que uma corrida estressante. Júlia estava na vibe Zen do mestre, absorvendo cada dica como se fosse a chave de um enigma intelectual. E então, o mestre solta mais uma pérola de associação criativa. Júlia arqueou as sobrancelhas, meio que imaginando se era tipo inventar histórias malucas para lembrar das coisas. O mestre, com aquele jeito de quem entende das coisas, explicou. Isso mesmo, Júlia. Imagine que o teu cérebro é um DJ numa festa. Se você apresentar uma nova música que tem uma batida parecida com uma que ele já conhece, é mais fácil dele gostar, não é mesmo? Com o aprendizado é a mesma coisa. Se você associar um novo conhecimento a algo que já está na playlist da sua mente, as conexões ficam mais fortes. E não parou por aí, ele ainda disse. Eu penso assim, cada novo conceito é como um amigo novo que chega na festa. Se você o apresentar para amigos que ele tem em comum, a integração é mais suave e ele se sente em casa na tua mente. Júlia, que gostava de festas, começou a achar que aprender era como organizar o evento perfeito. Se precisava aprender sobre a Revolução Industrial, por exemplo, podia imaginar máquinas como o DJ da Revolução, fazendo a pista de dança industrial bombar. Era como criar um remix mental. O mestre, sempre sábio, completou, e Júlia, a mente é uma festa, e o conhecimento é a playlist. Faça essas associações criativas, transforme o estudo em algo divertido, e a aprendizagem vai ser uma verdadeira balada na tua cabeça. Júlia, agora, estava se sentindo meio DJ da própria mente. Cada nova informação era como uma batida única que ela colocava na sua playlist mental. E ela já estava animada para tocar os próximos hits do aprendizado. Júlia, na sua jornada de sabedoria com o mestre Zen, chegou ao próximo capítulo, exercício físico. Júlia, que talvez esperasse mais alguma dica de leitura, ficou surpresa. O mestre, sempre cheio de truques na manga, explicou. Júlia, imagina que tua mente é como um motor. Se o motor está enferrujado e parado, não vai funcionar direito. Então, para deixar a mente tinindo de eficiência, é preciso dar um trato no motor. E claro, ele estava falando de exercício físico. Júlia, que nem era muito amiga da academia, começou a se perguntar como levantar peso ou correr podia melhorar o cérebro dela. O mestre continuou, o exercício físico não é só para o corpo, é também para a mente. Quando você se movimenta, a circulação sanguínea melhora, mais oxigênio chega ao cérebro, e isso é como um combustível de foguete para as funções cognitivas. É como dar um banho de energia na mente. Júlia, meio pensativa, começou a imaginar sua mente como uma máquina movida a endorfina.
Se o conhecimento era o combustível, o exercício físico era o supercarregador. O mestre, como se soubesse que Júlia precisava de uma explicação prática, sugeriu: experimenta caminhar ou fazer algum exercício antes de estudar. Vai ver como a tua mente vai estar pronta para a maratona de aprendizado. É como dar um tapinha nas costas da tua mente, dizendo: bora lá, guerreira. Júlia, mesmo não sendo a maior fã de academia, começou a ver o exercício como uma espécie de poção mágica para a mente. E agora, além de querer aprender, já estava pensando em dar uma corrida para ativar sua mente. E lá estava Júlia, prestes a mergulhar no sexto segredo do mestre. O descanso adequado. Ela meio que imaginava que o mestre fosse dar uma receita mirabolante, mas a dica foi mais simples do que ela esperava. O mestre, com um jeito tranquilo, disse: Júlia, imagina a tua mente como um celular. Se ele fica ligado direto, a bateria vai embora rapidinho. Com a mente é a mesma coisa. Para absorver o conhecimento, ela precisa de uma recarga. Júlia concordou, mas queria entender como fazer isso na prática. O mestre explicou: o sono, Júlia, é como o carregador da tua mente. Se você está tentando absorver informações com uma mente cansada, é como querer usar um celular com 5% de bateria. Não rola direito. E Júlia começou a visualizar o sono como esse momento mágico em que a mente se recarrega, como se um time de fadas intelectuais passasse a noite fazendo uma faxina e organizando as pastas do cérebro dela. O mestre continuou: a qualidade do sono é crucial. É durante o sono profundo que o cérebro processa e consolida o que foi aprendido. Então nada de ficar até tarde com o celular na mão. Desliga as luzes, pega o travesseiro e deixa a mente descansar como se estivesse num spa noturno. Júlia, que já tinha passado noites virando livros, começou a repensar essa estratégia. Talvez ao invés de lutar contra os bocejos, ela podia dar um abraço no travesseiro e deixar a mente fazer seu trabalho noturno. O mestre, com aquele sorriso sábio, finalizou: lembra, Júlia, uma mente descansada é uma mente faminta por conhecimento. Deixa ela recarregar, e vai ver como os aprendizados vão começar a fluir como mágica. Júlia agora estava pronta para experimentar essa nova abordagem noturna para aprender. Quem diria que o segredo poderia estar nos travesseiros o tempo todo? Júlia estava se sentindo quase uma aprendiz zen, absorvendo cada ensinamento do mestre como quem aprende os passos de uma dança. E lá veio o sétimo conselho do mestre: o reforço positivo. Júlia meio que se perguntou se isso era como dar uns tapinhas nas costas de si mesma quando fazia algo certo. O mestre, com uma calma que fazia parecer que ensinar era fácil, disse: exato, imagina que teu cérebro é um bichinho de estimação. Se ele faz algo legal, merece um agrado, não é verdade? Com a mente é igual. Cada passinho no aprendizado merece ser celebrado, por menor que seja. Júlia começou a pensar nisso como um jogo, onde ela era tanto a jogadora quanto a torcida. Cada página de livro lida, cada equação resolvida, eram como gols na sua própria partida cerebral. O mestre continuou: o cérebro gosta de reconhecimento. Se você celebra as pequenas vitórias, ele se sente motivado a continuar jogando bem. É como o teu time de futebol preferido ganhando um campeonato. Você não vai lá e dá um grito de gol. Com a mente é igual. Júlia começou a visualizar um placar imaginário na mente dela, com pontinhos brilhantes a cada passo bem-sucedido. Era como se ela estivesse treinando a mente, como se fosse um coach mental torcendo por ela. O mestre, sempre com a sabedoria em primeiro plano, concluiu: Júlia, a vida é uma jornada feita de pequenas conquistas. Seja generosa consigo mesma, dê uns pulinhos de alegria a cada avanço, e tua mente vai se tornar uma verdadeira campeã. Júlia agora estava mais animada do que nunca. Cada aprendizado era como um gol na sua própria Copa do Mundo cerebral. E ela estava lá, pronta para celebrar a cada passinho rumo à vitória. E lá estava Júlia, às portas da sabedoria final do mestre. A paciência e autocompaixão. Júlia pensou consigo mesma: será que o mestre está falando de dar um abraço na própria mente quando algo dá errado? O mestre, como se lesse seus pensamentos, disse: isso mesmo. A jornada do aprendizado é como uma viagem de carro. Às vezes, a estrada é tranquila, outras vezes tem uns buracos. Nessas horas é preciso ter paciência e se tratar com carinho. Júlia, que muitas vezes tinha se cobrado demais, começou a imaginar essa jornada como uma viagem divertida. Se o pneu furar, não adianta ficar brava com o carro.
É só parar, consertar e continuar a viagem, disse o mestre, como quem já enfrentou muitas estradas da vida. Ele continuou. Aprender é uma dança, Júlia. Às vezes você pisa no pé do parceiro, mas isso não significa que você não é uma boa dançarina. A autocompaixão é como um curativo para os machucados na alma. Trate a tua mente como trataria uma amiga querida. Júlia começou a se enxergar como uma motorista gentil nessa viagem mental. Se antes ela ficava frustrada quando as coisas não saíam como planejado, agora estava pronta para dar uma risada, ajustar a rota e seguir em frente. O mestre, sempre sábio, concluiu. Júlia, cada curva da estrada do aprendizado é uma oportunidade para aprender mais sobre si mesma. Tenha paciência, curta o cenário e lembre-se de que é ok pedir ajuda quando necessário. A autocompaixão é como o combustível que mantém o carro da tua mente rodando. Júlia agora estava pronta para enfrentar qualquer curva que a aprendizagem reservasse. A viagem estava ficando emocionante e ela, com paciência e autocompaixão, sentia-se pronta para explorar cada cantinho dessa estrada incrível chamada conhecimento. Júlia, depois de absorver cada ensinamento do mestre Zen, como quem absorve raios de sol em um dia ensolarado, sentiu uma mudança incrível em sua abordagem ao aprendizado. Ela estava pronta para embarcar em uma jornada de conhecimento e o mestre tinha deixado um mapa de tesouro para ela seguir. Primeiro veio a respiração consciente, que Júlia incorporou antes de mergulhar nos estudos. Respirar fundo tornou-se sua introdução zen para cada sessão de aprendizado, como se estivesse abrindo as cortinas para um espetáculo mental fascinante. A presença no momento trouxe uma nova dimensão para seus estudos. Júlia, antes propensa a devaneios e distrações, começou a perceber que a magia do aprendizado acontece quando se está completamente imersa na matéria. Nada de pensamentos vagando para longe, ela estava totalmente presente, como uma exploradora destemida no vasto território do conhecimento. Ao aplicar o princípio de quebrar em etapas, Júlia começou a desmontar as montanhas de informações em pequenas colinas gerenciáveis. Cada pedacinho, cuidadosamente assimilado, fazia com que o aprendizado fosse mais leve e até divertido. Era como desvendar um quebra-cabeça, uma peça de cada vez. A associação criativa transformou os estudos de Júlia em uma festa mental. Cada novo conceito era apresentado aos seus amigos mentais, e ela começou a ver o conhecimento como uma pista de dança onde as ideias se misturavam e se divertiam. A introdução do exercício físico na rotina de Júlia foi como acionar um botão turbo para sua cognição. Ela descobriu que uma caminhada antes de estudar não só a deixava mais alerta, mas também injetava uma dose extra de energia positiva em sua mente. O descanso adequado tornou-se um ritual sagrado para Júlia. Seu sono, agora profundo e revigorante, era como uma academia para sua mente, purificando-a para as aventuras intelectuais que a esperavam. A prática do reforço positivo transformou seus estudos em uma celebração contínua. Cada conquista, por menor que fosse, era recebida com entusiasmo. Júlia se tornou sua própria líder de torcida, comemorando os gols mentais como se estivesse em um estádio lotado. E aí, você que está junto com a gente nessa jornada de aprendizado. Espero que as lições do Mestre Zen tenham sido tão transformadoras para você quanto foram para a nossa querida Júlia. Se você curtiu essas dicas Zen para turbinar sua mente na busca pelo conhecimento, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum ensinamento que estamos preparando para vocês. E queremos saber, qual foi a lição que mais fez sentido para você? Conta aí nos comentários. Vamos trocar ideias e construir juntos esse caminho de crescimento e descobertas. Ah, e não esquece de conferir os vídeos que estão aparecendo ali em cima na tela, tem muita coisa legal esperando por vocês. Agradecemos muito por terem assistido até o final. Vocês são demais, e estamos aqui para inspirar, aprender e crescer juntos. Até o próximo vídeo.